Patos de Minas surgiu na segunda década do século XIX, em torno da Lagoa dos Patos, onde, segundo as descrições históricas, havia grande quantidade de patos silvestres. O povoado, à beira do rio Paranaíba, cresceu, se tornou arraial, depois, com o traquejo político de Olegário Maciel, se transformou em Vila de Santo Antônio dos Patos. A cidade possui uma curiosidade sobre as principais datas a serem comemoradas. Segundo o historiador Oliveira Melo, dia 24 de maio comemora-se o aniversário da cidade, mas a data mais importante seria o dia da emancipação política do município. A data mais importante nossa é 29 de fevereiro de 1868. Patos de Minas completou esse ano 147 anos de emancipação política. E a cidade de Patos de Minas, no dia 24 de maio, através de um projeto de lei do próprio Olegário Maciel, recebeu o título de cidade. E qual foi o artifício de Olegário Maciel para que nós tivéssemos o título não de vila, mas de cidade? Ele apresentou o projeto de lei dizendo que toda vila que fosse sede de comarca passaria a ter o título de cidade. Foi quando se instalou o município, quando se instalou a Câmara Municipal, quando teve o nosso primeiro mandatário. Nós viemos de patrocínio. Aqui era subordinada a patrocínio. A eleição municipal não se realizou em Patos de Minas, da primeira Câmara, realizou-se em patrocínio. Então, o dia que foi instalada a Câmara foi o dia da emancipação política, 29 de fevereiro de 1868. Com 123 anos de muita história da cidade, segundo Oliveira Melo, foi na década de 30 que a cidade mais se desenvolveu. Eu sempre apresento uma época muito rica de Patos de Minas na década de 30, por causa do Olegário Maciel. Como presidente do estado, que naquela época era o título de governador era presidente, ele fez coisas em 3 anos de governo, porque ele morreu durante o governo dele. Em 3 anos de governo ele fez o que muitos não fizeram em 100 anos. Por exemplo, eu dou o exemplo aqui, a escola normal. Criou, instalou e construiu o prédio da escola normal. Por que escola normal estou citando? Porque escola normal naquela época equivalia muito mais do que uma faculdade hoje. Tal era a importância de uma escola normal numa determinada cidade. Ao lado da escola, ele construiu o fórum. Você vê um edifício bonito. Construiu o Marculino de Barros, que é é o maior prédio de grupo escolar do interior do estado. E assim vê. E ele também foi um homem que trabalhou e que fez o nome de Patos aparecer bastante, né? Hoje, Patos de Minas é o polo regional em diversos segmentos. Na verdade, Patos de Minas, especialmente no âmbito cultural, hoje é uma referência nacional por vários fatores, né? É uma cidade polo em educação, com várias instituições de ensino, inclusive agora nos últimos anos a própria Universidade Federal chegando aqui em Patos de Minas. Tem também o Balaio de Arte e Cultura, que é um evento que chegou para poder se tornar uma referência não só em Patos, em Minas, mas também no Brasil, em relação à divulgação da arte local, dos artistas locais. Então, acho que Patos de Minas avançou muito nos últimos anos e naturalmente, esperamos, né, que ela continue cada vez mais galgando novos espaços aí no cenário mineiro e nacional. Para resgatar, valorizar e expandir o conhecimento sobre a nossa terra, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos, como a exposição de 100 anos da Casa de Olegário Maciel. Poucas pessoas sabem, mas Patos de Minas tem hoje 5 museus. Que é o museu que conta a história da cidade, o Museu de Patos de Minas, esse aqui na Getúlio Vargas, tem o Memorial do Milho, tem o Museu da Contabilidade, o Museu da Medicina e o Museu da Mitra Diocesana. E para além disso, esses grandes eventos que também são recentes, como a própria FENAPraça e o Balaio de Arte e Cultura, são eventos de grande porte e que têm a natureza e a preocupação de dar espaço para a arte e para a cultura local expor, se mostrar e, consequentemente, ser valorizada pela sociedade local e também mineira, por que não brasileira. Quem não conhecia, aproveitou a oportunidade, como o estudante Rangel,
que não é da cidade, mas gostou de saber mais sobre a história da cidade que escolheu para morar. A gente tinha feito uns trabalhos já sobre, e também eu mesmo não sabia muito, porque eu me mudei recentemente. É legal, eu tô vendo muitas coisas legais. A gente saber de onde criou as coisas, né?